Hoje nós vamos discutir aqui como a reforma tributária vai impactar na sucessão do seu patrimônio e como você pode impedir que ela lese o futuro dos seus filhos e dos seus herdeiros. Eu vou te mostrar também como fazer para proteger os seus bens após essa reforma tributária. Eu sou Regiane Gregório, advogada militante há 25 anos e eu tenho um escritório na cidade de São Paulo. A minha jornada pessoal é de já ter passado pelo horror do inventário ainda muito jovem. E eu me especializei no planejamento patrimonial da família, justamente para impedir que outras pessoas passem por isso. Sem mais delongas, então, nós vamos iniciar aqui a explicação de como esse novo contexto da reforma tributária vai impactar a sua vida e a dos seus filhos ou herdeiros, e como você pode proteger os seus bens. Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui, nós vamos tratar como a reforma tributária pode causar algum tipo de lesão ao seu patrimônio. Esse é um assunto muito importante de extrema relevância. Olha, é de relevância para todo mundo que tem um mínimo de patrimônio, até para aquela pessoa que tem talvez apenas um imóvel e que lhe sirva de moradia. Então, eu vou pedir, aproveita aqui, já pega o link aqui desse vídeo, desse nosso encontro e compartilha no grupo lá da família, dos amigos e chama todo mundo para virem assistir. Basta você tocar no botão do compartilhar e já enviar esse link. E enviar educação patrimonial para a família e os amigos. Eu vou começar então, e para isso eu preciso mostrar para você o que mudou com a reforma tributária. Somente no âmbito da sucessão patrimonial, que é o que a gente vai tratar aqui hoje. Lembrando, a reforma tributária ela já foi aprovada, ela já está valendo, apenas seguindo um caminho para total implementação. Se você então não sabe, o cenário que nós temos hoje, em termos de impostos na sucessão, é a cobrança da alíquota de 4% pelo Estado de São Paulo. E esses 4% ele é cobrado sobre o patrimônio total inventariado. Apesar do Estado de São Paulo cobrar 4%, a lei atual vigente, ela permite cobrar até 8%, como ocorre em outros estados, como Rio de Janeiro, Bahia. Com o cenário de crise mundial que a gente teve e se iniciou em 2020, em decorrência da pandemia, no Brasil, que não foi diferente, nós também, sofremos muito com a forte crise econômica. E quando veio a pandemia, todo mundo ficou dentro de casa. A produção parou, e com isso, todos os estados vivenciaram uma crise econômica também. Então, a última coisa aqui que deveria ter sido feita é a reforma tributária. Discutir uma reforma tributária, no momento mais difícil de todos e aprovada a reforma é uma covardia com o povo brasileiro. E é covardia que eu falo contra o povo, porque aprovar uma reforma no momento em que o povo, os estados, o país está passando por uma crise, as chances dessa reforma tributária atender algum anseio do povo é praticamente nula. Mas ela foi aprovada e a conta foi passada para o povo, sim. Aqui não tem nada a ver com política partidária, mas é uma conclusão lógica, exatamente da reforma tributária no momento de crise do país, de crise dos próprios estados, de crise do povo. Quem perde é sempre o povo. Então, foi lá feita a reforma tributária com o objetivo de reorganização de todo o sistema tributário brasileiro, para que o governo conseguisse arrecadar mais e, com isso, houve discrepância entre a União, os estados e o município, mas a discrepância ela foi em favor da União. Essa discrepância ela precisou ser corrigida. E foi aqui que sobrou para o povo.
Foi nessa correção que o povo acabou sendo prejudicado, e é nesse ponto que afeta diretamente a sucessão do seu patrimônio, conforme eu vou te mostrar. Aliás, né, quem estiver acompanhando aqui vai conseguir impedir que essa conta chegue ao seu patrimônio. Então, a União, ela tem vários impostos. Eu vou descrever aqui eles, só para vocês entenderem. A União, ela tem, deixa eu colocar aqui. A União aqui, ela tem o IPI, que é o produto industrializado, imposto de importação, o IOF, imposto sobre operações financeiras, imposto de renda, o CSLL, né, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, tem o PIS, a COFINS, e tudo isso aqui é só imposto. E aí tem os estados, os nossos 26 estados e mais o Distrito Federal. Eles possuem os seguintes impostos. Vou colocar aqui para vocês. Tem os seguintes impostos. Tem o IPVA, que é a propriedade, né, do veículo automotor. Tem o ITCMD, que é um imposto de transmissão causa-mortes ou doação. E tem lá o ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias. Tem também os municípios que têm os seguintes impostos aqui. Os municípios têm o IPTU, que é o Imposto sobre Propriedade Urbana. Ele é equivalente ali ao IPVA, né? Só que é para os imóveis. Ainda o município tem o ITBI, o Imposto sobre Transferência de Bens Imóveis, e tem também o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. A pessoa física e a pessoa jurídica, ela paga o imposto de renda, e esse imposto vai lá para a União, para o governo federal. O comércio, ele paga o ICMS, e esse imposto vai para o Estado. O serviço, ele paga o ISS, e esse imposto vai para o município. Assim, o pote de ouro da União é o imposto de renda. Para o Estado, o pote de ouro é o ICMS. E para o município, o pote de ouro é o ISS. Porque são esses os impostos, né, que cada ente federativo arrecada. E cada um deles tem esse pote de ouro, que é o imposto que mais arrecada. O que fez a reforma tributária aprovada lá no final do ano passado? A União, ela se manteve na arrecadação do imposto de renda, mas retirou do Estado o ICMS e retirou lá do município o ISS. Deixa eu até colocar aqui para vocês, então. Quando retirou isso, óbvio, né? Aumentou demasiadamente a arrecadação do governo federal, da União. E para quem? Só para o governo federal. Tanto que assim, ó, o ICMS quanto o ISS, ele se transformaram no IBS. Deixa eu colocar aqui para vocês irem acompanhando. Então, tanto o ICMS quanto o ISS, eles se transformaram no IBS e foram para o governo federal. Ou seja, os impostos lá que os estados e municípios mais arrecadavam, agora é arrecadado pelo governo federal. Mas, por óbvio, né, a perda da arrecadação pelos estados e municípios foi muito grande. E, para corrigirem essa perda, foi onde realizaram uma correção. E, nesta, transferiram para o povo o valor da conta.
para eles não perderem tanto, para os estados não perderem tanto, os municípios não perderem tanto, o governo, então, inseriu na reforma tributária a progressividade de alíquota. E aqui eu vou falar só de uma que é dos estados, que é o que nos interessa para a sucessão, tá? Então, colocou a progressividade de alíquota. E adivinha aonde? No ITCMD, que é o Imposto sobre a Herança. Aí deixa eu só esclarecer uma coisa. O atual ITCMD já tem previsão de progressividade da alíquota. Tanto que alguns estados, como o Rio de Janeiro, ele cobra alíquota progressiva, mas no estado de São Paulo, não. Aqui, a alíquota ela é fixa de 4%. Contudo, por conta da reforma tributária, o estado de São Paulo já tem o projeto de lei que prevê a progressividade da alíquota do ITCMD, que vai de 2% a 8%. Escreve aqui no chat se vocês estão conseguindo acompanhar, se estão entendendo, até aqui está tudo bem. Só para a gente se situar aqui, senão eu vou tocando aqui. Veja, a progressividade, ela funciona da seguinte forma. Ela permite que o mesmo imposto, ele seja mais caro para outra pessoa, com base na chamada capacidade contributiva. Ou seja, se um imóvel, né, custa mais caro para uma pessoa, essa pessoa vai pagar mais imposto porque existe uma presunção de que essa pessoa tem a capacidade, tem a propriedade desse imóvel e ela pode pagar mais imposto que a outra pessoa que tem um imóvel um pouco mais barato. É assim que funciona. No IPTU, isso já acontece. Já tem essa progressividade. Agora, terá progressividade também no ITCMD, no Imposto sobre a Herança. No Imposto sobre a Herança, a progressividade, ela vai ter por base o valor da herança. Então, se a pessoa está deixando uma herança de 500 mil reais, o valor desse patrimônio de 500 mil é X. Mas se a herança for de 5 milhões de reais, o valor desse imposto é maior que X. Por quê? Foi definido pela lei que a pessoa que pode receber 5 milhões, ela tem uma capacidade contributiva de pagar imposto maior do que a pessoa que vai receber o patrimônio de 500 mil reais. Essa é a lógica que envolve esse aumento. E ela, inclusive, veio dentro da exposição de motivos que mudou a lei. Por que o governo, então, fez isso? O governo federal, se ele não fizesse isso, se ele não melhorasse um pouquinho ali para os estados, aumentando progressivamente o ITCMD, não equilibraria as coisas e o governo federal não conseguiria a aprovação da reforma tributária, onde o governo federal passou a ficar com a arrecadação dos principais impostos estaduais e municipais. Só que isso não pega bilionário. O filho de quem tem 1 bilhão de patrimônio é altamente preparado e nem vai passar pelo inventário, porque todos eles, todos os bilionários, já têm uma estrutura de organização patrimonial desenhada para a família deles, que planeja lá a sucessão, né, que não paga impostos por não ter que realizar um inventário. E não é que eles sonegam impostos. Não, eles fazem tudo dentro da lei. Tudo aqui, né, que eu te falei até aqui, é para você enxergar que existe sim um movimento, né, de tentativa aí de tributar herança, grandes heranças, aquela questão toda que vem se falando, mas que não vai pegar bilionário, porque eles já têm uma estratégia muito bem definida e que essa reforma começa a pegar parte da classe média, parte das pessoas que têm lá um pouco mais de dinheiro, mas não são os bilionários. E existem, né, duas formas de proteger isso.
de você, inclusive, se proteger disso. Uma delas eu chamo de jeitinho. É um jeitinho e o governo não vai deixar passar. Por quê? Ele não está de bobeira. O que eu chamo de jeitinho? É um atalho fácil. Então, por exemplo, eu pego aqui uma empresa, eu constituo essa empresa, aí eu coloco ali dentro o meu escritório de advocacia, a minha padaria, meu posto de gasolina. E eu coloco também meus veículos, meus imóveis, meu patrimônio pessoal. Eu coloco tudo aqui dentro dessa empresa. Tudo. E aí depois eu abro uma outra empresa. Só que essa empresa, ela vai ser a manda-chuva da primeira, onde estão todos os impostos, o patrimônio. Só que essa empresa que eu acabei de abrir, eu não vou fazer ela aqui no Brasil. Faço ela fora do país, num paraíso fiscal, onde lá não se cobra imposto sobre a herança. Simplesmente abre lá, achando que quando for necessário fazer a sucessão, não vai ser tributado. Mas eu preciso te dizer, o governo quer arrecadar. Primeiro, não tem nada de errado abrir uma empresa aqui no Brasil e outra controladora no exterior, num paraíso fiscal. Isso não é ilícito. Não é. E esse mecanismo se chama offshore. Porém, o governo ele quer tributar e arrecadar. Tanto que já saiu lá na Infomoney que o Brasil, até vou colocar aqui o título que saiu. O Brasil, deixa eu colocar aqui para vocês. O Brasil vai propor ao G20 regulação internacional de imposto sobre herança. Exatamente isso. O governo não vai perder a tributação. Então, vai ter esse movimento sim. E vai pegar as pessoas que fizeram esse movimento. Então, essa é a primeira forma que eu acabei de te mostrar que você poderia fazer a proteção, mas que eu chamo de um jeitinho, porque lá na frente vai ser tributado. Mas tem uma segunda. E esse é o caminho. É através de um sistema de organização e planejamento de patrimônio da família, que é montado aqui dentro do país, dentro do Brasil, como é utilizado pela maioria dos bilionários. Uma estrutura que os bilionários usam e está acessível a você, porque não precisa ser milionário nem bilionário para montar isso. Você só precisa ter as pessoas certas que entendam como faz esse planejamento. E você precisa entender o mínimo sobre isso.